a gente se converteu, aí mudou tudo. A gente vai Virou de falar sobre cabeça pra isso cima. agora. Exato. Mas, Cris, eu queria saber o seguinte: você e a Luísa, vocês sempre falam sobre a importância de criar filhos conscientes, né? Você está falando que seus filhos mudaram completamente a sua vida, te colocaram num outro nível de amor, te levaram para um outro lugar. Luísa e Cris, o que são criar filhos conscientes nesse mundo alucinado em que a gente vive? Acho que é uma missão quase impossível, né, cara? A gente sente ainda uma missão, mas eu acho que, só voltando lá um pouquinho, essa coisa da família que eu falei que eu sonhei lá no interior do Rio Grande do Sul, ainda criança, talvez na idade do Mateu ou na idade do Luca, né? Que eu falei que eu não conseguia imaginar que Deus ia fazer uma coisa tão maravilhosa, que hoje o nosso maior ativo, que a gente fala, que eu gosto de falar, que nós temos duas crianças, né, o Luca e o Mateu, o Luca de 6, o Mateu vai fazer 4 agora, que eles nunca viram o pai e a mãe brigar. Eles nunca viram o pai e a mãe, um gritar com o outro, um xingar o outro, um ter uma... Então... Eles nunca viram uma confusão, eles nunca viram a gente bêbados, eles... Sabe, então, isso começa a moldar uma geração. Como você falou, como é que é a responsabilidade? É através do exemplo. Eles são esponjas, né? Eles captam tudo. Captam tudo, né? Cada vez mais essa geração... A versão mais nova, ela vem com a versão atualizada, né? Do software. Então vai nos surpreendendo. Nós vamos aprendendo com eles também. A gente vai. Então acho que a responsabilidade é muito grande, mas a gente tenta tratar com muito amor, dando valores, dando exemplo. E muito cuidado, assim, né? Eu sou a mãe chata, eu não deixo ficar na tela, eu não deixo pegar no iPad, eu não deixo ficar no meu celular. É só no fim de semana, e é só um pouco no fim de semana. Eu não deixo comer açúcar durante a semana. Eles me chamam de General Gadelha. Todos eles. O Cris, o Miguel, o Luca, o Mateu. Não, mãe, você é o General Gadelha, você que manda. E eles gostam de limite. Criança precisa de limite. E São eles seres humanos sendo formados. Teve um dia que ele falou pra mim assim, o Luca, sabe, mamãe, quando eu crescer, eu vou continuar obedecendo as suas regras. Que barato. Foi demais, assim, porque ele, sabe, ele pede, eu posso comer isso? E eu sei que ele quer, mas eu sei também que ele se sente amado quando eu digo, não pode. Ele fala, pô, minha mãe cuidou de mim, sabe? Minha mãe tava atenta. Teve um dia que eu recebi uma mensagem da escola e eu fiquei extremamente triste, assim, fiquei muito mal. Porque ele falou, o Lucas chorou no recreio de saudade de você. E era uma semana que eu tinha ficado a semana inteira tendo compromissos à noite. Mas, junto com essa história de ficar mal, veio um entendimento. Porque eu falei, pô, ele ficou mal de saudade. Quer dizer que eu faço falta. Quer dizer que eu tô construindo alguma coisa de verdade. Porque senão nem falta eu faria. Sabe? Ele ia me ver em algum momento, mas ele tá chorando de saudade, quer dizer que eu estou me fazendo importante na vida dele. Eu estou fazendo falta quando eu não tô, porque eu estou presente quando eu estou. E esse foi um entendimento muito especial pra mim, sabe? Que tirou a minha culpa, claro que me dá uma responsabilidade, mas tirou a minha culpa e me trouxe isso. Se ele tá chorando de falta, quer dizer que é que quando eu tô mesmo. Eu brinco com ele de Beyblade, a gente brinca de cartas, a gente brinca de jogos, a gente inventa brincadeira, a gente bota a mão na massa como pais. Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas dizendo, não fica na tela, e a própria pessoa na tela. Mas a criança... Ou terceiriza, né? A criança não é... Ela não vai obedecer o que você diz, ela vai obedecer o que você faz. Ela vê. Ela vê. É claro, né? A gente tem essa consciência, Gabi, que nós somos uma família abençoada, privilegiada, que a gente tem uma rede de estrutura, porque a Luísa trabalha muito, eu trabalho muito, mas mesmo assim a gente se faz presente na vida dos meninos. Eu acho que isso é o grande diferencial. Porque a gente sabe que a realidade do país às vezes não permite
né, essa relação, essa condição tão ideal. Mas acho que assim, é da responsabilidade do pai e da mãe estar presente, olhar no olho das crianças. Né, ouvir, perguntar, minutos de atenção, tratar eles como indivíduos. Acho que isso é fundamental, porque isso não depende da classe social, poder econômico, não. Você enxergar o indivíduo, acho que aí que também responde um pouco a tua pergunta anterior, como é que você prepara eles para esse mundo? Acho que com essa verdade, com esse entendimento. Não dá para delegar. São 3 seres humanos completamente diferentes, né? Tem que trabalhar a singularidade de cada um, tem que desenvolver cada um com todos os talentos que Deus deu, diferenças que Deus deu, né? Então é ter também o tempo para isso. Mas enquanto vocês falavam, eu pensava em algo que também não está no script, gente, mas como vocês já entenderam, já saímos completamente no script, do script, que bom. Como vocês ressignificaram as próprias histórias, né? Não que as próprias histórias não tenham tido coisas boas, é claro que tiveram muitas, né? Mas é muito impressionante, porque os dois conseguiram construir uma família bem diferente das que tiveram e construir a maneira de vocês de entender família e de valorizar a família. Isso é muito interessante, né? É muito, porque eu acho que assim, tem uma hora, quando você começa a fazer terapia, ou mesmo se você não faz terapia, a gente tem uma coisa de culpar os pais, né? Por tudo. Uau! Não, mas a minha família é assim porque minha mãe fez tal coisa, meu pai fez tal coisa. A gente tem essa mania, todo ser humano tem isso. Só que tem uma hora que isso fica muito cafona. Quando você começa a crescer e ficar adulto, quanto mais velho você fica, isso é muito cafona, entendeu? Porque assim, pô, o tempo passou, tá com 40 anos, irmão, e você não conseguiu ainda lidar com o que a tua mãe... Sabe, tem uma hora que você tem que abandonar o seu papel de vítima de uma família e ter uma coisa intencional. E peraí, como é que eu quero que seja a minha família? Eu vou começar do zero, uma coisa que eu nunca tive, uma coisa que eu nunca fiz. Eu não tenho pra dar, mas eu vou dar. Tem uma música do Djavan que fala isso, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar, sabe lá. É belíssima essa música. E a gente tem isso, assim, eu e o Cris, a gente não teve e teve que ter pra dar, porque a gente decidiu. Outro dia a gente estava numa festa. Até porque a gente queria ter. Porque a gente queria ter isso, então a gente falou, cara, vamos dar pra eles. Não, vamos criar a nossa, não é só dar pra eles, vamos criar a nossa identidade, vamos criar do zero, sabe? Vamos aprender junto, vamos fazer junto. Hoje a gente tem hábitos familiares, a gente vai pro culto no domingo com as crianças, eles já falam, hoje é dia de culto, né? Hoje nós vamos no culto. E eles ficam lá e prestam atenção e oram de joelho em casa e pedem pra mim, mãe, lê a Bíblia antes de dormir. A gente tem esse hábito de ler a Bíblia antes de dormir. Veja, eu sou uma pessoa que não sabia nem quem era Jesus, até fazer 40 anos. Eu não sabia quem era Jesus. A minha vida mudou aos 40 anos. Aos 40 anos eu descobri quem era Jesus Cristo na minha vida. Na minha vida não, no mundo. E aí na minha vida. E aí no meu lar. E aí no meu casamento. E aí na minha família. E aí na minha parentela. Entende? E isso é muito novo, assim, a sua primeira geração. Eu tava outro dia conversando com uns amigos de uma gravadora e foi muito engraçado. Porque eles falaram assim, eu sou filho de pastor. Aí o outro falou, eu sou neto de pastor. Eu sou filho de pastor. Eu falei, eu sou mãe de pastor. Muito bom. Porque o meu filho, de 6 anos, ajoelha e fala... Meu Pai Celestial, Adonai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o leão da tribo de Judá, abençoa a minha família. Ele tem 6 anos. E aí, né, só pegando um exemplo que você citou, que ele falou, mamãe, as pessoas não sabem como você gosta e tal. Isso a gente estava no carro. Aí eu perguntei, filho, mas quem te ensinou isso? Ele falou, foi Jesus, num sonho. Que lindo, né? Então, ele vai surpreendendo a gente, né? Nossos meninos louvam no banho, louvam no carro. Louvam na igreja, pedem pra ouvir. E isso pra gente é começar do zero. É um marco, é histórico na nossa família, sabe? Nas nossas famílias e na família Posse Gomes. É um marco, porque
Eu não fui criada desse jeito. É uma transformação. Vocês se transformaram para viver esse ideal de família. A gente tá curando todas as gerações para trás e a gente tá curando todas as gerações para frente na hora que a gente resolve se curar. Porque a gente é vítima de vítima. Que é vítima de vítima. Sim. Que é vítima de vítima. Então tem uma hora que isso precisa parar, estancar e falar, ok, mas agora eu tenho um terreno, uma folha em branco. O que eu vou construir? Sabe? Eu não sou obrigada a construir o que eu já conheço. Eu posso... E o que me machucava. Exato. Né? Eu sou obrigada a replicar o que tanto me feriu. Eu posso ter outras referências e construir as minhas referências. A gente vai para uma outra pauta agora, mas eu sou impelida a fazer uma pergunta. Diante de tudo que vocês falaram, Cris, amor é sentimento ou é decisão? Decisão, com certeza. Amor. Paixão é sentimento, amor é decisão. Com certeza. Uma decisão que se renova todos os dias. Se renova todos os dias. Entendi. E aí você estava falando sobre conversão. Vocês já tinham parado de beber, já estavam fazendo escolhas para preservar a família de vocês. Como que aconteceu a experiência de conversão? Foi junto? Quem convidou? Como foi? Quando foi? É uma pergunta para os dois, Cris e Luísa. Quer falar? Deixa eu dar um tempo que tá. Eu acho que, como a Luísa falou, né, Gabi, a gente procurava esse fortalecimento espiritual. A gente sabia que fazia falta pra gente isso. Porque a gente sempre buscou de maneiras individuais, né, na nossa história, algum apoio espiritual. Em diversos momentos da nossa vida. Eu tive base católica por criança, né, então eu fui, né, eu fiz os sacramentos, né, fiz a Eucaristia, a Primeira Comunhão, a Crisma, né, fui atuante. Teve grupo de jovens. Tive grupo de jovens, então assim, eu tinha uma base cristã na minha criação, que ao longo do tempo se perdeu, porque eu também fui pro mundo, comecei a trabalhar, comecei a ver outras coisas. Se desencantou também. Desencantou, como, né, a Constituição, igreja, como, né, porque a igreja é feita por humanos, por seres humanos, e lá, né, então assim, teve um desencantamento com isso, e aí um afastamento. Aí essa busca, né, espiritual por algum conforto, algum sentido. Eu sempre acreditei em Deus. Quando eu conheci o Cris, ele falou assim... Eu não acredito em Deus, meus amigos são biólogos. E eu falei, não, mas tu vai acreditar em Deus rapidinho. Em Deus você vai acreditar. Eu era ecumênica e eu tinha um baita orgulho de dizer isso. Eu tinha um altar ecumênico, tinha santos, tinha orixás, tinha Jesus. Mas um Jesus ali que eu ganhei. Mas tinha um monte de santo, um monte de orixá, tinha Buda. Energia, acreditava naquela coisa da energia. A chama trina, a luz azul, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, amo Arcanjo Miguel. Mas era uma galera ali, e eu gostava, eu tinha orgulho daquilo. Até que foi uma amiga minha em casa, e assim, nada a ver, mas ela falou, sabia que Deus não gosta disso? Eu falei, hã? Assim, Deus não gosta dessa galera toda, não. Ele gosta da atenção pra ele. E aquilo me tocou de alguma maneira. Eu falei, ué, será que eu não tô mandando bem? Será que eu não tô indo bem? E tudo bem. Aí a gente começou essa busca, né? Eu tive um desencantamento muito grande também com a religião que eu frequentava. O que me deu um vazio muito grande. E que foi nessa mesma viagem que eu parei de beber, 2 dias antes. E tive um vazio muito grande. Falei, cara, não consigo mais acreditar, mais confiar, né? Cadê Deus? Cadê Deus? E quando foi em julho, a gente fez um curso juntos, uma imersão. E nessa imersão se falava muito da Bíblia. Do reino. Do reino de Deus, da Bíblia, conceitos cristãos que eu não conhecia, eu não tive essa base. E a gente se encantou por aquilo, a gente achou aquilo muito legal, muito bonito, muito sólido, fez sentido pra gente. E aí aí o que aconteceu? Eu tava vivendo um momento, nós dois, de muita angústia, de muita incerteza, de muita aflição, de muito medo, sabe? De muito pela força do braço.
E vamos, a máquina tem que girar, e tem que acontecer, e tem que ser mais e mais. A gente tava esgotado, assim, quase tendo um burnout, os dois. E um dia eu cheguei em casa pra ele e falei, ó, eu tô escutando louvor. Ele falou, meu Deus, você tá escutando louvor? Porque tudo que a gente mais abominava era a palavra crente. É, assim, meu Deus, crente... Meu Deus, crente não, crente de jeito nenhum não, evangélico, não, nossa, passa longe, não quero ser amigo, não quero nem ver, evangélico... Essa gente. Então, quando eu falei pra ele, ó, eu tô escutando louvor, foi que, escutando louvor, e eu comecei a escutar louvor no meu carro pra ter algum, sei lá, busquei. E aí, um dia eu falei pra ele, aconteceu uma coisa pior ainda, cara. Eu ouvi uma rádio gospel. Ele falou, meu Deus, escutou uma rádio, contou pro amigo. Aí os dois começaram a me zoar, vai na igreja, não acredito. Aí a gente fez uma reunião com um empresário, e ele falou, vocês conhecem o Dave Leonardo? A gente falou, não. Ele falou, então conheça. Aí eu no meu carro, ele no carro dele, a gente começou a ouvir o Dave Leonardo. E eu ouvi o Dave Leonardo. E um dia eu senti a presença de Jesus no meu carro de uma maneira muito forte. E eu falei, meu Deus, esse é Jesus, isso é Jesus. Jesus é incrível. É o cara, Jesus é uma energia que eu nunca... Eu já frequentei tudo, eu já fui da Umbanda, já fui do Candomblé, eu já fui do Buda, eu já fiz Zen budista, Cabala. Sou toda tatuada de cabala, minha família veio do judaísmo, mas Jesus é diferente, isso aqui é diferente. E aí eu falei pra ele, ó, a gente precisa ir numa igreja. E ele já tava ouvindo o Dave, então ele já tava mais, assim, de boa com essa história. A gente foi vencendo o nosso preconceito e aí a gente foi numa igreja, pela primeira vez no dia 8 de setembro. E a gente se encontrou ali, a gente entendeu tudo diferente. Nunca mais deixou de ir todo domingo na igreja. Nunca mais. Só não vai se eu estiver trabalhando, se ele estiver viajando, se tiver algum compromisso. Mas a gente, por exemplo, domingo agora eles têm show à noite, a gente vai de manhã. Semana passada tinha show de dia, a gente foi à noite, vai com os meninos. Mudou a nossa vida. Aí a gente começou... Aí tudo que a gente faz é muito intenso. Então a gente começou a ler a Bíblia, a fazer curso de carisma, a fazer curso bíblico, a fazer leitura bíblica. Nossos melhores amigos são 2 pastores maravilhosos, a gente faz mentoria com eles, a gente mergulhou, a gente tem sede, fome, e aí foi uma mudança radical, né? De paradigma, de mundo, de... Gente, e teve impacto no público de vocês. Você, Luísa, era muito forte, por exemplo, junto ao público LGBTQIA+, né? Como é que seu público recebeu? Mal. Meu público recebeu bem mal. Assim, foi um susto pra eles. Eu conversei com eles, falei, ó, eu tô entendendo Jesus, eu tô conhecendo Jesus. Mas eu amo vocês, do fundo do meu coração. Eu nunca vou deixar de amar vocês, de acolher vocês, de estar aqui para vocês. Talvez eu não seja mais uma bandeira aí do LGBT, porque, né, eu sou uma mulher hétero, casada, tenho 2 filhos, eu não sou exatamente uma bandeira LGBT que ia mais. Já passei por essa fase, Mas talvez eu não seja a maior bandeira LGBTQIA+. Mas os meus fãs gays, LGBTQIA+, eu tenho um carinho por eles enorme. Eu tenho uma carreira de 22 anos, tem gente que me acompanha há 22 anos. E que eu sempre vou dar todo o meu amor, o meu carinho, sabe? Jesus, inclusive, ensinou isso, que ele não veio para julgar. Eu sei que na Bíblia isso é condenável, mas é em outro lugar. É depois. Na primeira instância, Jesus veio para salvar a todos. A quem cresce, a quem mais precisa, a quem crer nele, ele veio trazer a salvação para quem crê nele. Então, assim, quando as pessoas usam a religião para terem preconceito, elas já estão indo contra tudo que Jesus pregou. Então, eu não me encaixo nesse movimento. Não me encaixo nesse movimento de quem vai julgar, de quem vai apontar o dedo, porque isso são os fariseus para quem Jesus veio condenar. Não sou eu. Eu não sou fariseu. Eu sou cristã. Então, foi difícil para a população LGBTQIA+, que me tinha ali como
uma referência. Mas eu sempre deixei isso muito claro, eu tenho grupo com eles, eu falo com eles por DM, eu fiz milhões de lives no meu canal e falo com vários, sabe? E até eles falam, poxa, tem gente que fala pra mim, eu queria ir na igreja, mas eu tenho medo de não ser aceito. E eu falo, cara, vai na igreja, ouve a palavra, depois você vê o que você sente. Se você tá sentindo essa necessidade de ter um encontro com Jesus, de ir numa igreja, vai, sabe? Depois você... Porque Jesus, ele fala assim, vem do jeito que você tá. Sim. Depois a gente vê. Ele não fala assim, você tem que mudar, você tem que parar isso, você tem que se vestir assim, você tem que fazer assado. Não é um Jesus de regras. Ele não é um Jesus de regra, ele fala, vem a mim os cansados. Jesus de reforma de alma, né? É uma reforma de alma. E o Espírito Santo vai te incomodando em alguns lugares para você ir se modificando para ter um espírito com as qualidades e características que tem o Espírito Santo, que é a bondade, a paciência, a amabilidade, a alegria. São muitas características do Espírito Santo. E a ideia é que o seu espírito seja transformado para ser como o Espírito Santo, mas no caminho. Assim como diz na Bíblia, ensine as crianças no caminho. Né? Não é ensine as crianças o caminho, é ensine as crianças no caminho. Então, assim, a porta da igreja está aberta a todos. Não tem um detector. Ah, você é LGBTQIA+, não entra. Não tem isso. Então, a igreja assim, de Deus acolhe. A igreja de Deus acolhe. Jesus morreu para salvar todas as almas que nele crescem. Então, eu tenho isso muito na minha consciência. Não é porque eu me tornei, e hoje falo com orgulho, sou evangélica. Acho que tem pessoas em todas as religiões, em todos os lugares, que depõem a favor e que depõem contra a religião, o partido político, a instituição, né? Tem gente dentro de uma escola que destrói o nome daquela escola. E tem gente dentro daquela escola que faz você querer colocar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, assim, eu estava até conversando com meu tio outro dia sobre isso, assim, sobre cada escândalo de pastor. E ele falou, poxa, para você que hoje é evangélica e para os pastores sérios, deve ser uma grande tristeza ver como as pessoas hoje tratam a religião de uma maneira a trazer caos para isso, né? A trazer as pessoas quererem distanciamento. Mas só que isso existe em todas as religiões. Isso existe em todas as doutrinas, isso existe em todos os condomínios, entendeu? Tem um vizinho todos que... os segmentos da em todos sociedade. os segmentos da sociedade. Isso existe dentro do show business, isso existe dentro de uma equipe de trabalho, dentro de um jornalismo, dentro de uma redação. Então, assim, não é uma especificidade de uma uma religião. especificidade Né? de uma religião. E hoje a gente tem orgulho, é muito doido isso, que a gente era completamente contra. E a gente tem orgulho de dizer que é crente. Meu filho fala, eu sou crente. E a gente gosta, sabe? Porque assim, se você me perguntar, tá bom, mas o que o cristianismo fez com você? O cristianismo me trouxe um amor ao próximo. E quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Sabe aquele primo que você não vê há mais de 5 anos, que você não tá nem aí? Eu comecei a sonhar com meu primo. De Deus me dizer, liga para ele, para saber como ele tá, estende a mão. E a sua outra prima lá, e os seus tios do Ceará, e a mãe do Cris, sabe? E as pessoas na rua que te pedem comida, como é que você nega comida? Vai lá, compra um lanche, dá para essa pessoa, ele é um semelhante. Você passou a amar de modo pragmático, né? A exercer o amor ali no dia a dia com pragmatismo. Sabe, né? A minha mãe passou por diversas operações. Eu passei com ela por várias. Mas teve vários momentos também que eu não passei. E agora minha mãe falou, eu vou me operar dia 8. E eu falei pra ela, eu vou. E ela tá tão acostumada a eu não... não, você tem sua família, você tem seu trabalho. Eu falei, mas eu vou com você. Porque eu te amo. E eu vou exercer o meu amor por você. Ali, no dia que você mais precisa. E isso é uma coisa que antes do cristianismo, sinceramente, eu não iria. Depois eu ligo para saber como ela tá. Então, o cristianismo, ele me constrangeu por dentro. Ele me constrangeu, sabe? O amor de Cristo, ele me constrangeu. A nossa identidade hoje, né?
quando eu te falei aquilo, a minha identidade, a do Cris, não está no nosso fracasso e na nossa vitória. Mas onde está a nossa identidade? A nossa identidade está em quem Deus diz que eu sou. E Ele diz que eu sou uma filha amada dEle, vitoriosa e plena. E Ele diz isso para o Cris, e é nisso que a gente crê. Eu não estou aqui mais para agradar os humanos. Eu não estou muito interessada se agradou ou desagradou. Isso é uma coisa que me interessava muito. Eu queria muito agradar. Hoje eu não quero muito agradar. Eu quero estar em paz com Deus. Isso é o que mais me importa agora. Cris, a gente sabe que no caso da Luísa o cancelamento veio e a gente vai falar sobre isso. Você é uma referência em um meio muito associado, né? Não estou dizendo que de fato seja isso que ocorra, mas é um meio muito associado à questão woke, uma série de coisas. Depois que você se converteu e começou a se assumir cristão, como foi o impacto disso? Seus pares receberam bem? Os pares... Seus pares, seus Sim, liderados, sim. seus colegas, Acho como que- foi? Acho que foi um elemento de transformação, né? Eu acho que os meus liderados, eu acho que eles sentiram essa preocupação com o transbordar na vida das pessoas. Entendeu? Transbordar. Eu acho que eu e a Luísa, a gente tem de meta de vida, a gente tem, né, projetos juntos, a gente tem um ministério de casal juntos, que é falar para casais que estão doentes, que estão precisando de socorro, né? Então, Que não que percebem. não percebem. Então, acho que a gente tem esse chamado de Deus. Então, é como a Luísa falou, eu não estou aí muito para agradar, não, também, sabe? Eu acho que, assim, o que a gente sempre lutou para ser aceito, mas hoje a gente entendeu também que existe um nome acima de todo nome, cara, que hoje o que a gente mais reza é pra gente, e pra mim a palavra mais importante hoje, né, cara, qual é a palavra mais importante que você tem pra você? É eternidade. E a gente pede pra Deus para nos dar uma mentalidade de eternidade, porque isso transforma o nosso momento agora. Tira a importância Tira a um importância, pouco. ele nos dá uma mente da eternidade, ela tira o principal, a principal coisa que te afasta de Deus, te afasta das coisas, que é a avareza. E a generosidade, ela é o antídoto para essa avareza. Então, eu sei que eu sou julgado, sei que as pessoas falam, sei que o Cris se converteu, o Cris virou crente, que, cara... A gente o cara brinca da com artista, isso. A gente fala assim, as pessoas devem achar que a gente enlouqueceu, né, Exato, vida? Que a gente exato. bateu a cabeça na parede e pirou, né? A gente sabe que todo mundo fala da gente. Mas, cara, elas não estão... Eu gostaria que é aquilo, eu não sou uma pessoa que fico falando muito, né? Aquele crente que quer converter o outro, porque eu acho que o que a gente carrega internamente é tão precioso. Acho que o exemplo que eu e a Luísa a gente dá de convivência, de amor, de respeito, de admiração um pelo outro, isso faz o outro refletir. Faz o outro refletir. A gente sabe disso. A gente é um ponto de incômodo para a sociedade. Para essa sociedade viciada, para essa sociedade Preconceituosa. A gente sabe, a gente é um ponto de incômodo dentro da escola. Porque, né, nas festas de escola, na festa dos pais, das mães, a gente tá lá como um casal que se ama, que não bebe, que tá curtindo, que tá, sabe? E hoje as pessoas têm um entendimento muito maior disso. Porque até as pessoas entenderem que eu realmente me posicionei e não bebo, demorou, porque as pessoas, não, você vai beber. Não, até hoje é um Até caos, hoje, assim, acaba. porque tem essa coisa horrorosa, né, que precisa acabar. Não confio em quem não bebe. Não vai beber só um pouquinho. Eu não vou brindar com água. Sabe? São jargões da É sociedade. uma cultura de relativização, Uma cultura né? de relativização. De Eu acho que, relativização. E jargões velhos, antigos, demodês, que não cabem mais, sabe? Porque quando a gente começou a falar abertamente, eu falei, cara, o Cris era um cara muito ciumento. Várias amigas falaram assim, meu marido também. Mas assim, nunca ia falar. Nunca ia, sabe, se incomodar e falar. E o marido nunca ia tomar uma decisão de parar de beber de verdade. Então a gente virou esse ponto de
putz, ali tem um casal. E a gente sabe que a gente carrega a presença de Deus. Então, assim, outro dia eu fui num programa no SBT e uma produtora que eu amo, que eu ia na Hebe, quando ela é produtora dela, ela falou assim, eu quero o cabeleireiro dela, eu quero a pessoa que faz a pele, eu quero o stylist, eu quero tudo, eu quero o dentista, eu quero as joias, eu quero... A pessoa, ela quer alguma coisa que ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é que ela quer, que você tem. Você fala muito sobre isso, né, Luísa? Sobre padrões estéticos inalcançáveis. Você vai para sua rede social, você fala sobre as pessoas não quererem se comparar a mulheres que passam por uma série de procedimentos, né, e tal. E que não falam sobre. E que não falam sobre, né? Então, o objetivo é possibilitar que as pessoas se valorizem pelo que são, se valorizem pela própria essência? Eu sinto É que as trabalhar no pessoas... sentido do desenvolvimento de autoestima. Ah, com certeza. Eu sinto que as pessoas... Eu sinto, Gabi, que a gente está vivendo um momento que o mundo está muito triste. Acho que o mundo está muito triste. Tudo que está acontecendo no mundo é muito triste. De todos os lados, né? Tá todo mundo se matando, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo tendo preconceito. A intolerância tomou conta. A intolerância tomou conta, tá todo mundo ou de um lado ou do outro. E quem tá de um lado quer a morte do outro. E quem tá do outro quer a morte do outro. E aí você compara a sua grama, que você não consegue regar todo dia, porque você tem que levar o filho na escola, porque você tem que fazer o jantar, com a grama artificial da influenciadora que colocou um filtro e que tomou um monte de coisa, injetou um monte de coisa, mas ela tem a cara de pau de ir no Instagram falar, eu não fiz nada. Entendeu? E eu tô aqui pra aparecer lá de cara lavada às vezes e falar, essa aqui é minha cara. É igualzinha a sua, tem olheira, tem espinha, tô cansada. Sabe, você também não precisa se sentir a pior pessoa do mundo porque você tá assim. Eu acho que hoje as minhas bandeiras são outras. A minha bandeira é essa, a minha bandeira é de que se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem um problema psíquico, que você vá atrás de tratamento, sabe? Mais um jargão, mas você vai parar de tomar esse remédio, né? Pô, se eu tenho diabetes, ninguém fala isso pra mim. Se eu tenho enxaqueca, ninguém fala isso pra mim. Agora, se eu tenho uma crise de depressão, de bipolaridade, você vai falar pra eu parar de tomar o meu remédio? Então, assim, eu tô muito afim de quebrar essas cadeias, de quebrar esses paradigmas, sabe? Para que as pessoas se libertem. Para que as pessoas se libertem. E hoje a gente vê a fé como única saída. Porque a gente estava aflito, a gente estava desesperado, a gente estava pensando em abandonar tudo e morar em Orlando. E quando a gente encontrou Jesus, a gente entregou tudo na mão dele e a gente ficou em paz. E a vontade que a gente tem é que as pessoas encontrem isso também. Mas isso é um exercício, né? Encontrei num dia, entreguei num dia, estou em paz para sempre. É processo, né? É todo dia. A necessidade de realmente, como eu te falei, transbordar na vida das pessoas. Quem quiser... eu acho que o que a gente aprendeu nesse caminho da fé foi que não existe neutralidade na fé. Não existe você ser neutro. A gente se assumiu cristão, evangélicos. Posicionados. Essa é a nossa posição. A nossa posição hoje é em Jesus Cristo. E a gente tem maior orgulho disso, a gente prolifera isso onde a gente vai. A gente propaga isso, a gente vive isso. Para nossa classe, para os nossos pares, como você falou, isso pode ser a coisa mais piegas do mundo. Não, a Preta, né? A Preta era minha prima. Sim, sua prima. E a gente se encontrou, assim, antes dela ir para os Estados Unidos fazer o tratamento. E ela falou, sabe, prima, as pessoas falam que você enlouqueceu, que você tá doida. Só que ela já tinha tido uma experiência com Jesus, ela já tinha sido evangélica, mas depois ela foi para outro caminho. E ela falou, não, eu falo para as pessoas que você tá vivendo o melhor amor da sua vida, porque eu já vivi esse primeiro amor e eu sei como é bom. Então, assim, até a Preta me defendia. Mas, assim, eu sei que eu sou muito falada, eu sei que, quando você pergunta se eu perdi trabalhos, eu talvez deva ter perdido, sim, com certeza deva ter perdido, mas também tô achando muitos outros trabalhos que talvez eu não tivesse. Outras portas se abrem, né?
Cris e Luísa, foi uma enorme alegria recebê-los, Ah, é um viu? prazer, Gabi. Brasil Paralelo está de portas abertas para vocês. Muito obrigada. E que tenham muito sucesso neste trabalho, levando prosperidade e fé no sentido pleno às pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Brasil Paralelo. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente gosta muito. Maravilhoso.